Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Pedagoga, foi professora, orientadora e supervisora na rede pública de ensino da região do Vale do Aço, Minas Gerais. Ela foi vereadora, é deputada estadual e agora foi eleita deputada federal filiada ao PL. Rosângela Reis é a entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Edilene. Uma alegria muito grande de poder participar no podcast Abrindo o Jogo com você, ainda mais por Minas Gerais, que você tem aí, de todos os mineiros, da parte de todos, uma admiração muito grande e da minha parte também. Ô, deputada, eu que agradeço pelo carinho, também acompanho o trabalho da senhora, tenho admiração pelo trabalho da senhora, sei que é um trabalho sério, representando muito bem a região do Vale do Aço. Eu queria que a senhora contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, sobre a sua ótica, como foi chegar até aqui, como é ser mulher na vida pública, na carreira política. Olha, Edilene, eu fui vereadora 2 mandatos. Já no segundo mandato eu renunciei, o segundo, para assumir o mandato, meu primeiro mandato em 2000 como deputada estadual. E hoje tem 4 mandatos como deputada estadual. E a vida política para a mulher, ela é bem difícil, mas abracei essa causa porque nós temos algumas bandeiras que são importantes a nível de Vale do Aço, do estado de Minas Gerais, e chegar até aqui, para mim, foi um propósito de Deus na minha vida, porque eu fiz todo um planejamento para vir como candidata a deputada estadual pelo PL. E quando eu filiei ao partido, os colegas não aceitaram a minha filiação porque eu tiraria uma das vagas deles. E mesmo eu trabalhando, buscando as portas para que se abrissem, para que eu pudesse aqui buscar o apoio da Executiva Nacional, mas infelizmente, né, não tive esse apoio no momento por causa do presidente estadual, que tinha um filho também candidato, e eles entenderam que eu tiraria a vaga de um deles lá, e principalmente um dos filhos, né, do presidente estadual do partido. Mas foi superado isso, né? Nós estamos aí agora eleita como deputada federal, já abraçando aí causas ainda maiores, mais desafiadoras para o estado de Minas Gerais, e nós temos bandeiras importantíssimas no estado e no nosso Vale do Aço, a qual eu venho aqui também sendo representada pelo Vale do Aço e vários municípios do estado de Minas Gerais. Deputada, eu queria muito que a senhora falasse sobre as bandeiras do mandato da senhora, como que vai ser a condução da senhora nesses próximos 4 anos. Agora, voltando rapidamente a essa questão, a senhora teve que judicializar a questão no PL, e quando a senhora se viu obrigada a ser candidata a deputada federal, tendo feito um planejamento como deputada estadual, a senhora achou que a senhora conquistaria essa vaga, ou na hora bateu um desânimo e falou, olha, não foi esse planejamento que eu fiz, talvez eu perca todo o meu trabalho de planejamento, porque acontece algo que eu não esperava? Você planeja 4 anos e prepara para todo um trabalho com parcerias, né? E eu tive que refazer todo o planejamento e em 50 dias ir para uma campanha de deputada federal. Isso realmente nos deu aquele frio na barriga mesmo, de poder ir para uma campanha dessas e sem fazer um planejamento prévio, até mesmo financeiro, né? Mas nós conseguimos aí ainda uma votação de mais de 40 mil votos, 42.009 votos, e ainda, né, teve ainda o próprio deputado Nicolas, que teve uma votação grande e que puxou mais deputados na chapa. Então, esse efeito foi como se fosse uma reviravolta mesmo, né, e fez aí 11 deputados. E eu sou a única mulher eleita pelo partido, né? O que mais tive realmente de dificuldades foi a questão do meu direito, sendo ali tolhida do meu direito de vir como candidata, ao qual eu escolhi, fiz a escolha, né? E a violência política também sofrida.
Mas isso, quem está nesse jogo político, é passível de ocorrer essas disputas e ter o ganha ou perde. Mas num projeto desses, realmente foi para nós desafiador e, além disso, né, com uma notícia boa que chegando à vitória. Mas é realmente pesado, não é fácil não, né? Mas conseguimos chegar. No final, apesar dos pesares, a senhora avalia que saiu melhor que a encomenda? Quer dizer, seria uma deputada estadual e hoje é deputada federal? Claro, eu vejo dessa forma. Eu vejo que nós tivemos um sobressalto aí de estar chegando como federal e agora novos desafios virão. Quais são as principais pautas, as principais bandeiras da senhora e o que a senhora acha que dá para fazer como deputada federal, que talvez como deputada estadual não fosse possível? Eu vejo que nós temos aqui grandes bandeiras e a nossa região ela precisava de mais deputados federais. Nós conseguimos lá pelo Vale do Aço, apenas eu que estou lá, e uma das bandeiras importantíssimas que levarei todos os dias para defender aqui em Brasília é a duplicação da BR-381. Nós temos uma rodovia que é a mais importante do país e não temos aí esse apoio total para podermos aí concretizar essa duplicação da BR-381. Teve sim, né, uma parte, 60 quilômetros duplicado de rodovia, mas ainda falta muita coisa. E ainda nós temos os problemas ainda dos acidentes que ocorrem, da falta de logística, porque nós temos uma região no Vale do Aço economicamente ativa, com grandes empresas como Usiminas, Senibra, a empresa Aperam. E o que dificulta para essas empresas, porque elas são empresas multinacionais, é a logística, o grande gargalo. Temos empresas âncoras, né? Nós somos aí, temos uma representação forte no PIB do estado de Minas Gerais. E na hora de ter esse retorno em estrada, nós não temos. Então, é uma rodovia que ainda é chamada rodovia da morte e que nós temos que transformar ela em rodovia da vida. E o trecho seria a duplicação dela de Belo Horizonte até Governador Valadares. Quantos quilômetros, mais ou menos? São cerca aí de 280 quilômetros. Então, essas últimas entregas que o governo federal fez agora mais perto da eleição são entregas importantes, mas são pequenas em relação a tudo que precisa ser feito. Sim, nós precisamos que realmente faça a duplicação como um todo, que abra os trechos que como foram abertos pelos lotes e que faça essa concretização e que aporte mais recursos para a BR-381. Então, eu vejo que é importantíssimo nós termos aí mais lotes e que faça maior investimento na duplicação da BR-381. Vamos pensar aí nos inúmeros caminhões que trafegam, que são transportados cargas de diversas áreas e do sul do país ao norte. Então, nós precisamos dessa rodovia. Tem uma previsão de publicação do edital da concessão da BR-381 agora para o final do ano. Eles tentaram uma licitação anterior, mas estava junto com a BR-262, parece que não teve interessados. Qual que é a expectativa da senhora em relação a essa segunda licitação? A senhora acha que agora vai? A minha expectativa é a mais positiva que tem, né? Tem que fazer com que ela aconteça, mesmo que se não seja, né, vinculada aí a 262, talvez, porque são obras grandes e que tenha que fazer dividir, né? Com esse novo governo agora, será novos pensamentos aí sobre a BR-381, então nós esperamos aí que nós consigamos aí retomar essa duplicação e que essa duplicação aconteça. Vamos lutar para que agora vai mesmo. Deputada, além da duplicação da BR-381, que é tão importante para Minas Gerais, em especial também para o Vale do Aço, quais são as outras bandeiras que para a senhora são caras nesse mandato federal?
Uma outra bandeira importantíssima para nós, lá para a região do Vale do Aço, é a Universidade do Vale do Aço, uma universidade federal. Nós não temos uma universidade federal lá no Vale do Aço, e isso nós estaremos aqui representando aqui a região e o estado para poder levar mais universidades federais para o estado de Minas Gerais e principalmente a instalação desta Universidade Federal do Vale do Aço, que é importantíssima. Uma outra bandeira também é a pavimentação de estradas, de trechos importantes e ligações de regiões também. São estradas que são estaduais, intermunicipais, e eu vejo que aqui nós teremos, Edilene, mais recursos para nós conseguirmos fazer ligações de trechos, porque são pessoas que saem das suas comunidades, distritos, cidades, e que vão para outras regiões, que às vezes é para fazer um tratamento de saúde, para estudar, e eles têm que enfrentar a estrada de terra, de chão, para poder chegar a esse objetivo. Então, nós estaremos também trabalhando intensamente. E, além disso, dar o apoio aos municípios na questão de saúde, que é necessário. Nós temos aí as cirurgias eletivas, saem sempre portarias aqui, né, em Brasília. Então, nós teremos aí essa condição de trabalhar aí a facilitação desses atendimentos aos hospitais, encaminhando recursos para atender as pessoas. Para a Universidade Federal do Vale do Aço, já existe algum ensaio, algum esboço, houve uma tentativa anterior ou esse processo começa do zero? Já houve há mais tempo tentativas de deputados que foram eleitos na época há mais tempo, mas agora nós estaremos iniciando esse processo do zero. Deputada, a senhora foi eleita pelo PL, que é o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, vai ser na próxima legislatura a maior bancada da Câmara Federal. Depois desse desentendimento que houve antes da eleição da senhora no PL lá em Minas Gerais, a senhora pretende mudar de partido ou não? A senhora pretende permanecer no PL? Olha, Edilene, eu pretendo permanecer no PL, construir aí as relações que são necessárias ao PL. Inclusive, já tive com o presidente Valdemar, já fiz uma conversa com ele. Então, é estabelecer mesmo as pontes necessárias para que nós possamos construir com o grupo. Já tive também na liderança do PL, deputado Altineu, e é trabalhar mesmo em conjunto para que nós possamos fazer um bom trabalho na Câmara Federal. É tudo novo para mim, eu sei que eu vou aprender muito, né? Tem muito que aprender aqui para que a gente possa cumprir a nossa missão na Câmara, dentre aí, né, os deputados, aí, alguns deputados que já fizeram história, alguns que continuam aqui. Então, eu vou me espelhar nesses bons exemplos. E a senhora pretende, estando no PL, ser base ou ser oposição, que é o que originalmente o PL teria? Porque a senhora tem algumas bandeiras, como a da educação, a expansão das universidades, que são bandeiras muito encampadas pelo Partido dos Trabalhadores. A expansão das universidades federais é uma marca dos governos petistas. Como é que vai ser? A senhora fica na base, na oposição, ou quando o projeto for avaliado bom, a senhora vota com o governo? O que a senhora vai definir? Oi, Edilene, dentro do que foi já conversado no partido, hoje também nós teremos uma reunião e estaremos conversando e buscando aí esse entendimento comum. Mas dentro do norte que o nosso presidente nacional já colocou, né, que o partido será oposição ao governo Lula. Então, nós estaremos aí caminhando nesse sentido aí. Eu, como professora e como sempre batalhei pelas políticas públicas, é lógico que nós também estaremos defendendo o que for bom para o Brasil, para Minas Gerais. Isso é importante, nós também defendemos, porque nós estamos aqui cumprindo a missão, né? Então, estarei aí trabalhando aí, empenhada com o partido, para que nós possamos aí ver qual que vai ser o posicionamento conjunto da oposição e traçarmos aí, né, uma defesa conjunta.
Deputado, agora nós vamos entrar em alguns assuntos que eu tenho tratado com todos os deputados federais eleitos que vêm aqui. O orçamento secreto foi motivo de muito barulho, principalmente durante a eleição, e muitos políticos não defendem o orçamento secreto publicamente, mas vários deputados com os quais eu converso diariamente afirmam que o orçamento secreto, ou as RP9, que são as emendas do relator, foram uma forma considerada boa de destinar recursos para as bases. O problema talvez seja um pouco de falta de transparência, porque quem indicou o recurso e para onde foi o recurso não é algo que fique público para que todos possam acessar. Qual que é a opinião da senhora em relação ao orçamento secreto, caso ele venha a ser discutido pelo Congresso, embora agora, ao que pareça, vai ser uma questão definida se é legal ou não legal pelo STF? Eu vejo que é importante o STF posicionar nessa questão da legalidade e eu defendo a transparência, que haja a transparência. A indicação dos recursos, nós já temos as indicações para indicar. Esse orçamento secreto, ele surgiu dentro desse governo Bolsonaro para que ele estabelecesse essa governabilidade com os deputados, né? E isso é uma maneira que ele surgiu, que eu vejo que é um formato que, para mim, eu vejo que teria que ter o valor das emendas e as indicações. Agora, a questão do orçamento, quem está se beneficiando, as indicações das suas bases que estão sendo feitas, isso nos dá aí uma sensação de que não está sendo igual, né? Igual para todos. Então, isso aí também eu vejo que teria que ser uma forma de trabalhar a igualdade dentro das indicações das emendas parlamentares. Fechou as emendas, o governo também tem autonomia para que ele possa investir esses recursos até em outras áreas, né? Senão o bolo ele fica mal dividido. Então, na verdade, eu vejo que teria que readequar essas indicações, né, para que esse bolo seja melhor dividido, para poder aí estabelecer, né, esse formato diferente. Lá na Assembleia nós temos lá as emendas parlamentares que são indicadas por deputados e nós já ficamos aí contentes com essas indicações. Agora, mais ou menos para alguns que são os casos de liderança, você sabe que isso sempre ocorreu para quem estabelece alguns cargos. No meu caso, não. No meu caso, eu sempre utilizei dentro do mandato, dentro das emendas parlamentares, que foram as indicações que foram feitas, e onde eu construí o meu trabalho e a minha base parlamentar. Então, no caso, o que a senhora defende é igualdade e transparência. Igualdade e transparência, né? Hoje mesmo eu ouvi uma notícia aí de orçamentos que foram feitas indicações e que hoje já está sendo investigado porque os recursos não chegou da forma que tinha que chegar, aplicando ali, né, com atendimento à saúde. Então, isso aí é complicado. É complicado. Eu acho que o recurso ele tem que chegar até o atendimento à população, né? Se é um equipamento para um hospital, ele tem que estar chegando e adquirindo esse equipamento lá. Se é atendimento em serviço de saúde, tem que chegar da forma e do valor que tem que chegar, né? Porque isso é muito complicado. Há margens para desvios, né, de recursos. Deputada, o mercado principalmente defende sempre uma reforma administrativa para que o Estado seja um Estado do tamanho que ele deve ser, com a eficiência que ele deve ter, só que a reforma administrativa nunca passa. Ela fica parada, ela não passou nesse governo, e no ano que vem alguns parlamentares, alguns políticos vão tentar fazer com que essa pauta passe. Qual que é a avaliação da senhora em relação à reforma administrativa, de repente a redução ou a eficiência melhor do Estado? Tudo passa pela economia, né? Buscar uma forma, um formato de fazer as reformas, e a reforma administrativa ela inclui também, para que possa estabelecer um planejamento, porque hoje você está vendo aí os gastos, eles são muito altos. Então, o que tem que buscar é a economicidade e fazer com
com a tecnologia, usando a tecnologia, você consiga ampliar os serviços. E a reforma, ela é importantíssima para que você consiga atingir os objetivos, porque senão fica mais Brasília e menos os municípios. Então, nós temos que trabalhar mais os municípios, com os recursos chegando, e menos Brasília. Mais Brasília no sentido de podermos fazer com que haja o empenho e o trabalho de cada deputado, no sentido de poder também fazer as reformas da legislação, de poder desempenhar o trabalho, mas na hora dos recursos tem que chegar até a ponta. Esses recursos precisam de chegar, não dá para demorar, né? E nós tivemos aí problemas em mandatos passados mesmo, nós tivemos problemas sérios do não repasse aos municípios dos recursos. Em Minas, né? Em Minas Gerais nós tivemos, da falta de pagamento dos servidores do Estado, do atraso desses pagamentos. Então, nós vivemos Minas assim como um Estado que achávamos que não tinha jeito, né? E, graças a Deus, deu-se a reviravolta aí com o governador Romeu Zema, né? E conseguimos aí equacionar muitos problemas que estavam graves aí, chegando aos hospitais, chegando às escolas também, né? Falta de merenda, falta de estrutura, a reforma dos prédios públicos dentro das escolas, né? E hoje não, hoje nós temos conseguido encaminhar recursos para a reforma de escola, transporte escolar, que também está sendo atendido, né? E os municípios estão com recursos. Então, isso é importantíssimo, fazer chegar até os municípios o recurso público. Deputado, uma outra reforma que também todo mundo deseja, mas que nunca acontece de fato, é a reforma tributária. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo, com uma complexidade muito grande na cobrança desses tributos, muita burocracia. A senhora acredita que uma reforma tributária de fato saia a partir do ano que vem? A senhora defende que haja uma reforma tributária não apenas que desburocratize, mas que também diminua a tributação no Brasil? Porque pelas contas que as entidades que acompanham a questão tributária no Brasil fazem, a gente trabalha até abril, até maio, só para pagar imposto de tudo que a gente recebe durante o ano. Qual que é a avaliação da senhora? O cidadão trabalha 5 meses no ano, para pagar imposto, né? E as empresas também são sobretaxadas. E como eu disse, tudo passa pela economia. Agora, fazer as reformas, elas têm que ser feitas. Tem que ter pessoas que realmente têm esse interesse de confrontar com outros interesses e que faça. E também a questão, né, de não aumentar os impostos mais do que já estão. Isso é um desafio grande da reforma tributária. Então, eu sou uma defensora que tem que fazer mesmo as reformas, e isso tudo vai passar na Câmara Federal, vai passar para que nós possamos aprovar, colocar também as emendas necessárias que sejam, e que tenham aí, né, resultado para as pessoas. O que não pode fazer é falar que vai fazer uma reforma e não fazer, né? Quais os pontos que são necessários. Então, o governo também tem que ter pessoas da economia que diga também o que tem que fazer para a reforma ser mais ousada, né? Fazer uma reforma, não fazer uma reforma branda, né? Vamos buscar uma reforma que realmente atue e que dê o resultado necessário. Então, é isso que eu acho importante, trazer discussões na Câmara Federal, no plenário, para poder ver qual que é a melhor reforma que nós queremos. A reforma trabalhista, nós tivemos uma recente, que é considerada pela esquerda e pelo Partido dos Trabalhadores uma reforma que retirou direitos e não aumentou os postos de emprego, aumentou sim postos de trabalho, mas postos de trabalho com condições precárias. E aí a gente tem do outro lado um empresariado que alega que essa reforma trabalhista foi insuficiente, que ainda é possível mexer mais, que é possível modernizar mais, que é possível tributar menos os empregadores. Nessa briga, nessa guerra, onde é que a senhora fica?
A senhora acha que tem que modernizar, tem que mexer mais, ou a senhora acha que não, que o que foi feito já tirou muitos direitos? A questão do trabalhador, ele está sempre mais do lado Fraco da corda. fraco da corda, né? Então, isso aí a gente tem que estar na defesa do trabalhador, que é ele que constrói o nosso país. Hoje nós temos que defender a capacitação desses trabalhadores, as melhores condições de trabalho e condições de salário também, do salário. Na hora que eu vi o salário vai aumentar, né? Tem que ter esse reajuste da inflação ano a ano, né? Então, um dos pontos que eu vejo também, né, que o presidente perdeu foi nesse ponto aí, né? E tem que rever esses pontos, porque o trabalhador ele precisa do seu sustento e tudo sobe, inflação vem, você sabe que, né, a inflação é que come aí o valor do salário mínimo. Então, uma casa que paga aluguel, né, uma casa que você tem que manter água e luz, né, que tem que também fazer, né, o custeio de alimentação para quem recebe um salário mínimo é muito pouco, não dá, né? Então, tem que buscar formas para que haja essa melhoria, esse aumento do salário, e a questão do trabalhador ela é primordial. Realmente, o trabalhador é que constrói o nosso país. Então, revogar a reforma a senhora não defende, mas defende que sejam revistos alguns pontos, é isso? Sim, é importante que reveja. Privatizações, deputada, qual que é o posicionamento da senhora? O governo atual do presidente Jair Bolsonaro é um governo que defende as privatizações, é uma prioridade para o Paulo Guedes. Já o governo petista é totalmente contra as privatizações. Nesses dois polos, o que a senhora avalia? A questão da privatização, você consegue fazer um enxugamento maior da máquina, da máquina, do funcionamento, né? E fazer uma otimização maior. Então, a questão da privatização, ela é importante para que você dê essa otimizada e esse crescimento, porque tem setores que dá para fazer a privatização. A senhora acha que defende privatizações, mas não para todas as estatais, é isso? Não para todas as estatais, mas tem setores que dá para fazer a privatização. O que a senhora acha que é fundamental em termos nacionais de se manter estatizado, por exemplo? Porque falar o que pode privatizar e pode entrar muita coisa, né? Mas o que é essencial que para o Estado é estratégico, que a senhora avalia? Tem que conhecer mais esses sistemas, tem que conhecer mais. Eu acho que falar disso aqui agora, o que é esse ou aquele, eu acho que eu estaria precipitando. É um debate, entendeu? Que a senhora acredita que tem que ser feito com minúcia, com cuidado. Isso, tem que ser feito com mais cuidado para que conheça mais essas estruturas, sabe? Porque não é inchar a máquina pública, né? Nós temos que fazer enxugamentos. E, às vezes, uma terceirização, isso já facilitaria. Deputada, quais são os principais desafios que a senhora acredita que a senhora terá como deputada federal e que a senhora acha que serão desafios também para o parlamento, aí no parlamento que vem polarizado, como está o ambiente no Brasil, e a senhora, como sensata e também moderada, como é que a senhora acha que a senhora vai ficar no meio desse fervo que vai ser o Congresso Nacional no ano que vem? Eu vejo primeiro entender mais essa lógica, né? E defender aguerridamente as nossas bandeiras, né? E de buscar sempre o diálogo, né? Eu sou uma pessoa eu sou do diálogo e sou de defender, sim, as nossas bandeiras. E o nosso mandato ele foi sempre dessa forma, né? E a dificuldade que eu vou ter maior, que eu vejo, né, é que é um mundo muito masculino e aqui a amplitude é muito maior, né, mas também tenho certeza que vai ser um aprendizado para mim, muito no sentido de ter, né, o diálogo, de buscar aí, fazer parcerias, né, de fazer fechamentos. Então, acho que esse mundo é um mundo novo e um desafio para mim, como mulher. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eu dou uma palavra, Claro. A senhora devolve uma palavra?
Então vamos lá. Mulher na política. Desafio. Educação. Educação é crescimento. Polarização. Polarização é um bate-bola. Nesse bate-bola, onde a senhora fica? Eu fico do lado do grupo. E a senhora é do diálogo, né? Sim. Deputada, boa sorte nessa empreitada. Tenho certeza que a senhora fará um excelente trabalho e nós nos encontraremos todos os dias nos corredores aqui do Congresso Nacional, com certeza. Obrigada, Edilene. E quero colocar à disposição o nosso mandato e vamos falando aí, vamos também trocando informação, com certeza, para podermos aí ver Minas Gerais e o Brasil crescer cada vez mais. Muito obrigada. Nós tivemos a presença aqui hoje da deputada federal eleita Rosângela Reis pelo PL, ela que é deputada estadual e representa Minas Gerais, especialmente a região do Vale do Aço. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito dos estúdios aqui de Brasília e também no Jornal da Itatiaia, primeira edição. Você pode acompanhar tudo nas redes sociais e no site da Rádio Itatiaia. Estejam sempre conosco. Muito obrigada pela companhia. Deb, senhora